montar computador ainda, né? E agora o foco seria mais a parte de software. Coloquei aqui alguns prints, né, de alguns programas de compiladores, né? Por exemplo, aqui é um programa em Pascal, né? Isso aqui já é um programa de administração de banco de dados. Aqui mais uma ideia aqui para programar em linguagem C. Ou seja, a variedade de software é muito grande, desde de aplicativos para desenvolver programas ou aplicativos para uso em geral mesmo. Então existe uma classificação dos softwares, né? Que eu vou estar passando mais adiante. Aqui o software, isso aqui, essas palavras-chave basicamente eu acho que vocês já conhecem, né? Hardware seria o computador propriamente dito, a parte física ali, né? Que foi justamente o foco nosso do primeiro trimestre. Software, que seria os programas usados para obter os resultados esperados do computador. Um meio que foi desenvolvido para permitir que as pessoas pudessem se comunicar com a CPU para produzir algo útil. Esse que é o objetivo principal do uso dos softwares, né? E tem um termo aqui que talvez não é tão conhecido, mas é chamado de peopleware. O hardware e o software sem as pessoas não teria grande utilidade, né? Então eles foram construídos para servir as pessoas, né? Então são todo o pessoal envolvido com o funcionamento do computador. Analistas, programadores, operadores e até mesmo os usuários. Aquele que está só usando o programa também faz parte do peopleware. E uma classificação que existe de tipos de software seria essa daqui. Ó. Tem vários autores que classificam os softwares, né? Mas esse aqui seria uma classificação mais aceita, né? Do tipo de software, que a gente pode classificar basicamente em software básico, software utilitário e software aplicativo. Bem, o próprio nome já diz aqui, né? Software básico. Né? Ele é básico para o funcionamento, ele é fundamental, ele é essencial, eu diria até vital. Né? Ou seja, sem ele não teria como trabalhar muito bem no computador. Né? A partir desse software básico, tem os softwares utilitários. O próprio nome também já diz aqui, né? São softwares que são úteis, né? Normalmente eles vêm junto com o sistema operacional para dar um suporte a ele. Por exemplo, lá no Windows a gente sabe que vem o bloco de notas já, né? Na instalação do Windows já vem um bloco de notas que serve para você digitar algum texto ou fazer algum script de programa. Enfim, ele é útil para alguma coisa. Ou vem um software também ali utilitário, que é um desfragmentador de disco. Quando você precisa lá dar uma organizada no seu disco, nos fragmentos de arquivos, ele ordena isso ali, então é um utilitário também. E assim vários outros. Geralmente ele é classificado como utilitário quando ele dá o suporte ao sistema operacional. Né? E o aplicativo? Os aplicativos já são programas que não têm tanta ligação assim direta para ser útil para o sistema operacional. Por exemplo, eu falei do bloco de notas, que é um utilitário. Eu posso falar aqui do editor de texto Word, que é que ele faz também, o objetivo dele também é digitar textos, só que de forma que você possa fazer textos mais bem elaborados, e ele é um aplicativo à parte. Então, o editor de texto Word é considerado um aplicativo. Um próximo slide. Então, software básico é um conjunto de programas que define o padrão de comportamento do equipamento, permitindo o funcionamento do hardware. Ou seja, por isso que ele é tão fundamental, né? O software básico então pode ser dividido aqui então sistema operacional e tradutores. Os tradutores ainda são subdivididos em interpretador, montador e compilador. Bem, aqui entraria na parte de linguagens de programação. Então você usa um programa, um software básico, para criar novos programas. Essa que seria a ideia. Então, são chamados tradutores, na verdade. E vocês utilizam, então, no curso de vocês, o Python, né? A linguagem de programação Python. Será que o Python é um interpretador, é um montador ou um compilador? Isso aqui fica para a gente discutir na outra aula ainda, que vamos entrar na parte dos tradutores, que são as linguagens de programação. Vamos focar agora na parte de sistemas operacionais, né? Que é o foco dessa aula dessa semana, né? Muito bem.
Sistema operacional, então ambiente operacional, que seria essa parte, a parte gráfica, vamos dizer assim, né? Eu sou daquela época ainda que o sistema operacional era a linha de comando, né? Era aquela tela preta. Depois que veio a parte de interface gráfica, o ambiente operacional ficou muito bom. Então, é a denominação genérica de uma interface, como Windows, macOS, Linux, etc., com a qual o usuário não tem a necessidade de lembrar a sintaxe completa, que facilita muito, né? Adiciona recursos ao sistema operacional para permitir uma interface gráfica com o usuário, a chamada GUI. Né? GUI, então, é uma abreviação do inglês, que é Graphical User Interface. Então, é essa interface gráfica. Então, múltiplos programas simultâneos e múltiplas janelas é permitida na nossa tela. Certo? Aqui, os elementos que compõem essa GUI, essa interface gráfica, são os ícones, os menus, os ícones que tão comumente a gente utiliza hoje, né? Que são os objetos, símbolos e representações gráficas para representar arquivos, programas, funções e comandos. E também precisa de um dispositivo de posicionamento, no caso que seria o mouse, mas muito substituído hoje pelo quem usa bastante smartphone, não usa o mouse, usa o sensor da própria tela, né? Usa o dedo então, é a sua ferramenta ali para manipular esses ícones, etc. O menu, os menus, né? Os menus em barra, o pull down e o pop-up. Né? Que tipo de menu são esses? Né? O menu em barra, deixa eu dar um ESC aqui só para voltar aqui no meu PowerPoint com as opções. Né? Então aqui, o que seria esse menu em barra? Basicamente aqui, ó, no Word aqui tem página inicial, inserir, designer. Ó, aqui eu estou clicando no menu em barra, né? O que seria o pull down? Pull down seria, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa opção. Ó, isso aqui é um menu pull down, né? Ou seja, eu direciono para baixo, down, né? Eu posso ir para baixo e selecionar alguma opção, né? E o pop-up? Pop-up seria janelas abrindo, né? Janelas abrindo. Vamos ver uma opção de uma janela abrindo, por exemplo, eu vou dar aqui arquivo, salvar como, procurar. Ó, aqui ele abriu uma janela, né? Um pop-up, né? Abriu uma janela, né? Ou então, ainda se eu vier aqui em cima, por exemplo, de um desses ícones, né? Deixar um pouquinho em cima, aparece logo abaixo iniciar do começo F5. Então isso ali é um pop-up também, ó. Eu vou na outra opção, no outro ícone, ó, apareceu o pop-up. Isso aqui são então menus pop-ups. Serve como um helpzinho também para explicar o que faz cada opção. São menus pop-ups. Né? Janelas sobrepostas. Bem, basicamente seria essas janelas. Aqui tem duas janelas aqui, né? Tem o PowerPoint e tem a minha câmera aqui filmando. Então tem uma janela sobre a outra aqui. Ó. Né? E o temos empregados user friendly, quer dizer, ou seja, é amigável para o usuário, a interface é amigável para o usuário. Tem termos também como usabilidade, né? Que seja fácil para você usar. Não tem programas de computador, aplicativos que você usa às vezes e é tão difícil para você descobrir como fazer uma coisa simples. E tem outros aplicativos que, parece que é bem intuitivo, né? Você consegue já facilmente fazer as coisas. É bem intuitivo, ou seja, a usabilidade desse software é maior. Então, na hora de desenvolver um software, tem que ter esse estudo também para facilitar a vida do usuário. Não é só a interface gráfica em si, mas também a facilidade de uso, né? E tem esse termo aqui que é o WYSIWYG. O que é isso? Na verdade é um termo em inglês, né? Que seria, o primeiro W ali seria, vou botar aqui, o W quer dizer what, né? What, o que, né? O que, o Y é you, o que você see, o que você vê, is, why. Então, o que você vê, what, o que você vê é o que você get, é o que você consegue. O que você vê é o que você consegue, ou seja, você está visualizando o que você quer escolher, clicar, né? Exatamente, já está na tela. Você não precisa lembrar de comandos para ficar digitando e esperar uma resposta, certo?
Muito bem, próximo item. Aqui já tem uma lista dos principais exemplos de sistema operacional com GUI, né? Bem, o Windows ele é trabalhado por versões, né? Cada versão nova às vezes muda um pouco a interface gráfica do Windows, mas segue um padrão geralmente. O Linux já ele tem distribuições, tem várias distribuições Linux, né? Como o Ubuntu, por exemplo. E aqui tem exemplos de interfaces gráficas do Linux. Uma mesma interface gráfica dessas aqui, uma mesma GUI dessas aqui, pode ser utilizado por mais do que uma distribuição Linux. Então, por exemplo, Unity, GNOME, KDE e assim por diante. Tem várias partes, interfaces gráficas desenvolvidas para serem utilizadas por distribuições Linux. Aqui a pergunta, né? Qual é a distribuição Linux e qual a GUI usada no laboratório, no nosso laboratório de informática? Quando a gente retornar lá, a gente vai verificar qual dessas GUIs são utilizadas no nosso computador dos laboratórios de informática do Instituto Federal Catarinense. E procurar na internet imagens das GUIs citadas. Isso aqui, a hora que a gente voltar para as aulas presenciais, que a gente fizer essa verificação, que é uma parte mais prática lá, vamos fazer essa procura também de diferentes GUIs aqui, né? Aqui é só uma lista para a gente ter uma visão geral. O que mais? Aqui falando um pouquinho mais sobre o sistema operacional. O que o sistema operacional faz exatamente? Ele, na verdade, desenvolver um sistema operacional é algo bem complexo. Tanto é que se você for fazer uma faculdade, como eu fiz de ciências da computação, né, que normalmente a gente trabalha programação mais a fundo, né, uma das atividades, uma das aulas que a gente tem lá, uma das matérias, é você justamente tentar desenvolver um sistema operacional. Tentar, né? Porque você vai trabalhar vários recursos ali, então você vai fazer uma parte geralmente dele ali como objetivo didático. Bem, o que ele faz tudo? Imagine uma calculadora e várias pessoas querendo usá-la. Então, um sistema operacional que possa ser utilizado por várias pessoas, ele tem que administrar isso, tem que administrar essa operação. Um servidor, por exemplo, um computador que é um servidor, tem um sistema operacional, ele precisa trabalhar em rede, vários vão acessar aquele computador, ele precisa estar administrando isso, né? Como você poderia dar a cada um aquilo que ele precisa, no tempo certo, né? Quem usaria a calculadora primeiro? O que você faria se alguém se apossasse da calculadora por muito tempo? Então, mais do que uma pessoa está usando aquele mesmo computador, né, pela rede, por exemplo, e uma pessoa resolve ficar usando o tempo todo e os outros esperando. Não dá, né? Tem que ter um timeshare ali, que seria um tempo compartilhado de uso do processador. O que você faria se eles quisessem armazenar o resultado em algum lugar? Então, tudo isso também o sistema operacional faz, né? Essa situação é semelhante ao que o sistema operacional geralmente enfrenta. Então, existem recursos que muitas pessoas querem utilizar. Não só as pessoas, né, mas os próprios aplicativos que estão rodando no processador. Eles estão rodando de forma concorrente. Se não houver algo que execute as tarefas, haverá conflito e confusão. Né? Então, isso é fundamental. Então, o sistema operacional é o elo entre a máquina e o programa. Então, por isso que ele é fundamental. Periféricos e usuários cujas funções principais são permitir o funcionamento básico do computador e dos seus periféricos, ler e interpretar entradas do teclado, enviar dados a um disco, impressora e outros dispositivos de saída, manter compiladores, editores e outros programas do sistema em locais de memória distintos, para não ter confusão, né? Gravar uma coisa em cima da outra, assim, você vai acabar perdendo dados, não pode. Executar tarefas básicas de um sistema, como copiar, mover, renomear, gerenciar programas, gerenciar memória. Ufa, são bastante coisas, né? Que o sistema operacional tem que dar conta. Então, por isso que ele é tão difícil de desenvolver, né? É complexo de desenvolver, mas é bacana. Se você for tentar desenvolver um sistema operacional, você com certeza vai aprender muito de programação, né?
Então, o sistema operacional é um alocador de recursos. Basicamente, ele faz isso. Onde recursos são tempo de CPU, espaço de memória, espaço de disco, entre outros. Então, ele vai ter que administrar esses elementos aqui, esses recursos, né? É um programa de controle, pois controla os dispositivos de entrada e saída e os programas do usuário. Então, ele faz todo esse controle. Ele trabalha bastante. Seu objetivo é permitir o uso do computador de uma forma conveniente e eficiente. Então, antes de existir sistema operacional para os computadores, era bem difícil programar ou usar um computador. Vocês imaginem, né? Depois que vieram os sistemas operacionais com linha de comando, já facilitou muito. Só que mesmo assim ainda exigia uma certa habilidade, um certo estudo do programador, né, ou do usuário desse sistema operacional. Agora, com interface gráfica, ficou tudo bem mais fácil. Então, tipos de sistemas operacionais. Claro que o monousuário os sistemas operacionais desenvolvidos hoje em dia, utilizado aí em massa, normalmente não são monousuários, né? Que é apenas um usuário utiliza todo o sistema de cada vez, ou seja, não admite ser utilizado por mais de um usuário simultaneamente, gerenciando uma mesma CPU. Então, os sistemas operacionais que a gente utiliza hoje em dia, né? Todos eles trabalham em rede, né? Então, vários podem utilizar aquele sistema operacional. Exemplo de monousuário, né? MS-DOS, né? Aquele de linha de comando. O Windows 3.1 até o Windows 3.1 ainda era monousuário. O Windows 3.11, que veio na sequência, aí foi o primeiro Windows utilizado em rede, permitindo mais do que um usuário ao mesmo tempo. Aí o multiusuário, que aí sim os sistemas que a gente utiliza hoje em dia, né? Vários usuários podem estar utilizando o sistema de modo compartilhado em um dado instante, ou seja, disponibiliza a mesma CPU para mais de um usuário ao mesmo tempo, através de clientes ligados ao computador. O Windows 10, Mac OS X, Linux, Solaris e assim por diante. E tem uma outra classificação aqui, que é monotarefa e multitarefa, que é diferente de monousuário e multiusuário. Monotarefa só consegue executar uma atividade de cada vez. Antigamente os sistemas operacionais eram assim, né? O MS-DOS, o CP/M, só podia fazer uma tarefa de cada vez. Já o multitarefas, o usuário com mais de uma tarefa sendo executada por vez. Técnica de passar de uma aplicação para outra de tal forma que elas parecem estar sendo processadas simultaneamente. Então você tem vários aplicativos abertos no seu programa. Então aqui, contando que você tem só um núcleo de CPU, só uma CPU, né? Então você, na verdade, o sistema operacional vai compartilhar o tempo desses vários aplicativos que dá a impressão que você está utilizando ao mesmo tempo. Né? Quando você passa a ter vários núcleos de processador, né? Os dual core para frente, né? Aí realmente você pode ter processamentos ao mesmo tempo. Você pode ter 2 processos ou mais sendo executados realmente simultaneamente. Mas com um processador só, aí eles parecem estar sendo executados simultaneamente, porque é compartilhado o tempo de processamento entre eles, né? Então exemplos aqui então, Linux, Windows 10. Aqui vem o conceito de threads, né? Threads, o que é thread? Uma thread acontece quando um programa precisa resolver 2 ou mais tarefas concorrentes. Aqui entra na demanda de programação concorrente, né? Então, tem esse conceito de processo e thread. Né? O que é o processo? Basicamente, a gente pode entender, a grosso modo, né? Cada aplicativo, cada programa que você tem executando no seu computador, podemos considerar como um processo. Por exemplo, esse PowerPoint aqui que está aberto é um processo. Né? Essa câmera aqui que está me filmando é um outro processo. E esse processo pode ser subdividido em threads. Né? Então são pedaços do processo aqui. Aqui mostra o kernel, né? O kernel ele mostra aqui com uma tabela de processos e várias threads. Então, como tem vários processos, na verdade eu posso ter uma forma de agilizar a execução do processamento, melhorar o desempenho do processamento, na verdade. Né? Que essas threads também, antigamente não tinha essas threads, né? De tempos para cá que passou-se a utilizar essa técnica das threads. Né? Aí tem as chamadas multithreads,
superthreads e hiperthreads. O que seria a multithreads? É a capacidade que o sistema operacional possui de executar várias threads simultaneamente, sem que uma interfira na outra, né? A superthread já é uma tecnologia que foi desenvolvida a partir da observação de que algumas vezes o processador era deixado ocioso enquanto executava as instruções de uma thread. Ou seja, nem todo processador requisita toda a capacidade do próprio processador, né? A gente pode configurar ali o sistema operacional de tal forma que use o máximo da capacidade do processador. Mas não é recomendado fazer isso, depende do que você vai fazer, né? Porque vai exigir muito do processador, né? Então, a maioria dos processos acabam não sendo configurados para você exigir o máximo, né? O objetivo, então, principal era aproveitar esse período de ociosidade para a execução de instruções de outra thread, né? E a hiperthreads é uma espécie de evolução da tecnologia superthread, né? Porém, sem a limitação de que todas as instruções executadas em um mesmo ciclo de processamento seja da mesma thread. Então, cada ciclo, né? Cada ciclo tem uma execução de processamento de processos e threads. Então, nesse caso, dá para ainda usar em ciclos diferentes essas threads, né? Então, mais uma forma de você ganhar em desempenho. Threads executando no Windows. Quem tem o Windows aí, pode apertar a tecla Ctrl+Shift+ESC. Ctrl+Shift+ESC, eu vou colocar aqui. E vai abrir uma janelinha aqui no Windows 10, né? Vai abrir uma janelinha mostrando os aplicativos e os processos que estão em segundo plano aqui. Então, ó, eu estou com a câmera aberta aqui, ele mostra aqui o uso da CPU, né? Mostra o uso da CPU, a memória que está sendo usado, né? E assim por diante, né? E os processos sendo executados. Esse 64 bits aqui, Synaptic, esse aqui é o meu mouse, ele na verdade estou utilizando. Ó, o antivírus que está em execução, são os processos que estão abertos aqui, né? Então os processos estão aqui. E as threads estão aonde? As threads estão aqui, ó, na aba desempenho, né? Na aba desempenho, então, eu posso verificar aqui o uso da CPU. Aqui, ó, o uso da CPU, né? A utilização está em 70%. Por que está tanto assim, né? No meu caso aqui é porque eu estou com o Filmora aqui aberto, gravando, estou com a câmera ligada, então ele tá usando bastante a CPU. A velocidade, aqui a velocidade base do meu notebook, né? O número de sockets que tem, núcleos que tem meu hardware aqui, meu computador, né? As memórias cache também aqui, ó, L1, L2, L3, lembra que a gente estudou sobre a memória cache, que é uma memória que auxilia no desempenho da memória RAM, né? Então a L1, L2, L3, a L1 é a que está mais próxima do processador, né? Pode ver que o tamanho dela é um pouco menor, mas ela executa muito rápido. A L2 está um pouco mais distante do processador, de 1 mega, e a L3 está mais longe do processador, tem 6 mega. A partir dessas aqui tem a memória RAM, aí, no caso, para execução, né? Então elas ajudam, auxiliam ali no desempenho também do computador. E aqui temos os processos, ó. Ó, nesse momento tenho 199 processos em execução e 2.860, 59, e assim vai variando, né, as threads, que estão dentro desses processos, né? Então essas threads estão variando aqui, tem os identificadores dessas threads, o tempo que está ligado ao computador. Então aqui eu estou vendo então o número de processos e threads que estão sendo executados. E a minha CPU está lá em alta, né? Está sendo bem executada lá. Aqui também tem, se quiser ver o uso de memória dos discos, Wi-Fi, também ele mostra aqui no gráfico. Bem interessante então para a gente dar uma olhada nos processos e threads sendo executados em tempo real. Muito bem, retornando então para o nosso menu aqui. Então, de software básico, a gente viu então um pouco de sistema operacional. A gente vai ver muito mais sobre sistema operacional ainda, né? Mas a parte conceitual da classificação aqui, né? Que o sistema operacional é um software básico. Então aqui a gente finaliza essa parte de software básico e sistema operacional.